O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou hoje detalhes do projeto com as novas regras para as contas públicas, em substituição ao teto de gastos. Haddad negou que o governo vai aumentar impostos, mas defendeu a tributação de setores que ainda não têm regulamentação. Antes do anúncio, Fernando Haddad se encontrou com líderes da oposição e da base do governo no Senado para discutir as mudanças. Logo depois, apresentou a proposta. As novas regras vão substituir a lei do teto de gastos em vigor desde 2017. A equipe econômica prevê que as despesas do governo federal aumentem acima da inflação, o que não acontece pelas regras atuais. Se houver crescimento da economia, o gasto público poderá subir até 2,5%. Mas se o cenário não for bom, a variação será de até 0,6%. O aumento das despesas ficará atrelado ao crescimento da arrecadação, que se confirmar até julho de cada ano, um mês antes do prazo que o governo tem para enviar ao Congresso o orçamento do ano seguinte. O teto para crescimento das despesas fica limitado a 70% da receita primária líquida. Por exemplo, se a arrecadação subir R$1.000, as despesas do governo podem ser elevadas em até R$700. Receita vai crescer uma taxa, a despesa vai crescer uma taxa menor, né? E, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável. A regra vai prever ainda uma espécie de reserva quando o resultado do crescimento da arrecadação federal for positivo. E isso fará com que o governo mantenha os níveis de investimento e os serviços básicos para a população em momentos de crise ou estagnação econômica. Nós queremos o pobre no orçamento, mas mais que o pobre, nós queremos a primeira infância, nós queremos os jovens, nós queremos os idosos, nós queremos 210 milhões de brasileiros contemplados com políticas públicas. Haverá um valor mínimo de R$75 bilhões para investimentos públicos por ano, o que evita que o governo paralise obras e que ações sejam descontinuadas. O piso da enfermagem e o Fundo da Educação Básica, o Fundeb, também estão fora das regras. O ministro da Fazenda afirmou que não está previsto o aumento de impostos para fazer com que as novas regras sejam cumpridas. Mas Fernando Haddad ponderou que nos próximos dias o governo federal deve anunciar outras ações que devem fazer com que a arrecadação da União aumente em mais de R$150 bilhões. Nós temos que fazer, quem não paga imposto, pagar. E nós temos muitos setores que estão demasiadamente favorecidos com regras que foram sendo estabelecidas ao longo das décadas e que não foram revistas por nenhum controle de resultado. Se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. Pela proposta, o déficit, que é a diferença negativa entre o que a União arrecada e o que gasta, será revertido já no ano que vem. Com isso, em 2025 e 2026, a previsão é de superávit, ou seja, resultado positivo das contas. Apesar do entusiasmo com a proposta, Haddad deixou claro que as novas regras não serão a solução para todos os problemas do país. Isso aqui não é uma bala de prata que se resolve tudo. Isso aqui é o começo de uma longa jornada. Mas isso aqui é um plano de voo, de como nós vamos enfrentar o problema da economia brasileira.